Olá, amigos. Iniciamos o programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, Milton Felipe. Tá bom, Milton? Bem, muito obrigado. E sempre aqui disposto, alegre e satisfeito por estarmos em nosso estúdio para a realização de mais um programa junto dos nossos técnicos. Desejar a todos que nos assistem e nos ouvem que os bons espíritos nos ajudem sempre. O pessoal manda umas perguntas que é para a gente forçar a barra, mas tudo bem, a gente está aqui, vamos tentar doutrinariamente esclarecer esses nossos amigos, sobretudo essa pergunta aqui. E é uma pergunta que depois nós fomos verificar, é a questão 403 do Livro dos Espíritos. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Eu não sei se a pessoa copiou, mas ela coincide com o texto. O que está lá no Livro dos Espíritos. É só procurar lá. Pois questão bem. 403 lá. Os Espíritos responderam, mas... Olha, Kardec estudou exaustivamente os assuntos ligados com o sono e os sonhos. O capítulo número 8 do Livro dos Espíritos. Emancipação da alma, né? Isso, ele deu o título Emancipação da Alma, que significa a liberdade parcial do espírito em se desligar do corpo. Parcial. Portanto, emancipação da alma é um desligamento parcial do espírito em relação ao seu corpo físico. Esse capítulo, ele é simplesmente magistral, porque não trata só do sono e dos sonhos, não. Trata de outros assuntos aí importantíssimos, como a transmissão do pensamento, a conversa entre pessoas vivas, conversa espiritual entre pessoas vivas. Tem a parte ligada a diversos fatores em que os espíritos se relacionam em estado de desencarnados, e fala de dupla vista, vista dupla, clarividência. Olha como ele é recheado de temas, esse capítulo número 8. E Kardec, nesse assunto ligado com o estudo do sono e dos sonhos, também faz, como a ciência realiza, um exame do que é verdadeiramente o sono e do que é verdadeiramente os sonhos. Não é? Para a psicologia, psicanálise, psiquiatria, quando o indivíduo entra em estado de sono, o sono ele se refere à perda quase que total da sensibilidade do corpo físico. Então, a ciência já sabe que é o corpo que descansa. É o corpo que se refaz das energias despendidas. Só que o Espiritismo, além do corpo, também não só admite a existência do espírito, como vai mostrar que o espírito, quando o corpo sente-se e reclama do repouso, é o espírito que se afasta temporariamente do corpo físico. É um afastamento em que ele fica ligado apenas por um cordão fluídico, o espírito. Então ele se afasta do corpo. Esse é o sono, porque quem dorme é o corpo, e o afastamento do espírito. E o Espiritismo é uma das pouquíssimas doutrinas que vai taxativamente dizer assim, que os sonhos representam as atividades do espírito enquanto ele está afastado do corpo. Interessante, né? Eu só quero aproveitar aqui, você vai falar mais sobre isso, a gente vai dar uma lidinha. Então a gente sabe que, como você mencionou, durante o sono
né, o corpo físico descansa e o espírito vai fazer as suas experiências. O corpo físico tem lá, digamos assim, exaurida a sua capacidade e aí precisa de descanso. Mas o espírito não dorme. Ele não se cansa? O espírito não se cansa. E tem gente que acha que o espírito dorme. Por falta de conhecimento doutrinário, né? Então, e pessoas relacionadas à doutrina falam isso. A gente respeita, como a gente sempre diz aqui. Mas é preciso que a gente faça o estudo doutrinário para entender. Não é porque A ou B falou que aquilo é verdade. O que está no Livro dos Espíritos foram os espíritos superiores que nos trouxeram, né? Através de Allan Kardec. Através de Allan Kardec. Agora, ou a gente acredita nisso, que é espiritismo, ou acredita em outra coisa. Se isso é espiritismo, outra coisa não é espiritismo. Realmente outra coisa é outra coisa, né? Mas vamos lá aqui, o que diz a pergunta 403. 403 que diz o enunciado é exatamente esse. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Em o que chama sono, há sempre o repouso do corpo, como você disse, né? Visto que o espírito está constantemente em atividade. O espírito não dorme, não repousa. Recobra durante o sono um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva impressões que o espírito recebeu, porque este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, é preciso que a gente leia e entenda as informações trazidas pelos espíritos superiores. Então, quando o espírito se afasta temporariamente do corpo físico, ele entra imediatamente em contato com outros espíritos que podem ser desencarnados e podem ser também encarnados. Tanto faz. O estado ali é o estado de erraticidade. Olha que interessante. Toda noite, quando nós dormimos, nós entramos em estado de erraticidade. É bem verdade que nós entramos de maneira parcial, temporária, porque no dia seguinte nós despertamos e voltamos para o estado de encarnado. Então o espírito tem dois estados, encarnado e erraticidade. Erraticidade. Certo? É isso mesmo? Isso mesmo. Tá bom, só Isso para mesmo. lembrar aqui. Então, o que acontece durante esse tempo? O espírito ele tem atividades de acordo com o grau do seu interesse. Ele vai para núcleos, para grupos de espíritos que têm as mesmas simpatias, aptidões, querem a mesma coisa, as mesmas tarefas e tudo mais. Isso obedece rigorosamente uma lei do Criador, que é a lei da vontade. A vontade do espírito de estar com esse, com aquele outros espíritos. A pergunta que foi nos feita é por que nós não nos lembramos sempre dos chamados sonhos. Nós não nos lembramos por vários motivos. Um deles é este, porque realmente nós estivemos em locais, com toda certeza, cujo interesse é sempre mais momentâneo. E quando nós retornamos, não há utilidade na lembrança desses locais e das atividades. Não existe utilidade para isso. Portanto, a gente põe ali, não joga, eu ia falar essa expressão, a gente joga não, a gente coloca na galeria das coisas suspensas para o espírito. Ali, a memória, ele jamais vai impedir de acessar, porque a memória é uma atividade do espírito também. E ele, quando quiser, ele vai acessar essas informações. Mas enquanto ele não se interessar e não precisar, ele não tem acesso a elas. Tem uma coisa importante que disso tudo, aliás, são diversas coisas importantes, mas tem uma
que muitas pessoas às vezes buscam na casa espírita, que é alguma mensagem de um ente querido, né? Como o Milton mencionou, nós vamos fazer coisas que a nossa vontade determinar. Então, por vezes, nós temos a vontade de nos encontrar com algum ente querido que retornou para o mundo espiritual antes de nós. E muitas vezes isso a gente fica com uma vaga lembrança, né? Quando acorda e tal, de ter estado. E aí muitos, por não conhecerem isso, acham, nossa, parece que eu vi. Na verdade, esses encontros são mais reais do que a gente imagina. Nós, como espíritos, estivemos realmente com aquele espírito do ente querido, conversamos muitas vezes, outras vezes ficamos ali pelo menos juntos, né? Pelo pensamento, fazendo algumas trocas de informação, mas a maioria não se dá conta que isso é verdadeiro. Acontece muitas vezes, a gente às vezes lembra um pouquinho, outras vezes não lembra nada, como a própria pergunta aqui esclarece, mas alguns que lembram acham que não é verdade. Eu guardei de propósito no pensamento um assunto que eu vou aproveitar e encaixar agora. Porque a pergunta é assim, por que nós não nos lembramos sempre dos sonhos? Eu vou dizer assim, tem pessoas que não se lembram jamais, nunca dos sonhos. Eu lembro muito pouco. Entende? Alguns raríssimas vezes lembram-se dos sonhos. Raríssimas vezes lembram-se dos sonhos. Também isso tem uma explicação. Se fosse sumamente necessária a lembrança de todos os sonhos, certamente nós nos lembraríamos de todos os sonhos. Mas, como não há essa lembrança, é porque também não há essa necessidade gritante para que o espírito se lembre de todos os sonhos. Então, esse capítulo, como o Milton mencionou, é de extrema importância para o conhecimento espírita. De ordem prática. É de ordem prática, porque aqui nele estão contidas diversas informações que podem ser úteis para o nosso dia a dia, para as nossas... Por exemplo, essa coisa que nós falamos de se encontrar com um ente querido, às vezes as pessoas ficam buscando centros espíritas para receber psicografias, quando todas as noites ele tem contato com essa pessoa. Não se lembra, é evidente que quando volta não se lembra. E aí por isso que ela diz... Não, mas às vezes alguns têm até alguma lembrança de ter estado e acham que é mentira, que é coisa do pensamento. Ai, acho que parece... E não tem consciência que isto é verdadeiro, né, Milton? Por desconhecimento. Por desconhecimento. Como nós estamos observando, essa pergunta ela é muito interessante, inteligente. Kardec também a fez para os espíritos superiores. Só que aqui é uma pessoa que está querendo, quem sabe, avivar um pouco a lembrança, porque gostaria muito de se lembrar dos sonhos. Penso até que ela gostaria de se lembrar de todos os sonhos. Meus amigos, como nós vivemos num planeta de provas e de expiações, a nossa vida aqui é um tanto quanto áspera, Eu vou usar de uma expressão apenas como ilustração a tudo quanto nós falamos agora aqui. Vocês já pensaram se nós nos lembrássemos de todos os sonhos, alguns até muito terríveis, horríveis, penosos, dificilmente nós suportaríamos a carga de aflição dessas lembranças, porque sonhar é viver, é ter atividade, e pode ser em assuntos relacionados com esta vida, mas também com desta existência, como de outras existências. E se nós observarmos bem, é bem provável que tenhamos um resultado ligado com quem fomos em outras encarnações. Quase sempre a nossa qualidade moral foi inferior à que é hoje. Então, por que tentar despertar aquilo que está adormecido por necessidade, a fim de que a gente, esquecido-se
esquecendo-se do que nós passamos, procuramos nos projetar melhor para frente, mais amparados. Porque a verdade é que os nossos protetores espirituais querem a nossa vitória. E eles agilizam recursos cada vez mais para nos estimular a avançar para frente e não para trás. E tem gente que ainda quer viver do passado. E isso é extremamente penoso para o espírito. E os espíritos, existe uma outra lei também, que é o esquecimento do passado, que está relacionado com isso, que a gente... Isso é uma... Acho que é bondade de Deus, faz com que a gente não se recorde de outros momentos que, por certo, nós éramos espíritos em condições piores do que a de hoje. Então, é possível que tenhamos feito algumas coisas muito negativas. Principalmente se aqueles que, né, como acho que boa parte dos encarnados, acha que a vida não é tão boa assim. Então, algumas coisas lá atrás devem ter sido realizadas por nós que não eram assim favoráveis à evolução do espírito. E essa nublagem agora nos ajuda porque, defendidos pela não lembrança, nós continuamos avançando a colher experiências novas, nos relacionando com velhos espíritos do passado, encarnados agora eu digo, e a gente tendo que ou ser tolerado ou tolerá-los, né, para que a nossa convivência não seja mais difícil do que é. Nós já falamos em outros momentos, em outros programas, sobre a questão da nossa estada aqui nesse momento. Como eu disse há pouco, nem todo mundo está muito feliz com aquilo que passa nesse momento. Mas a doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido, que nos mostra que a reencarnação faz parte da bondade infinita de Deus que permite que nós estejamos aqui de novo para refazermos algumas coisas que nos equivocamos. Então, dentro desse princípio, no futuro, as coisas para nós poderão ser mais brandas a partir do momento que a gente entenda isso e trabalhe pelo nosso aperfeiçoamento. É uma coisa... A lei é essa, né? É causa e efeito. E do progresso, a lei do progresso. Progresso também, é evolução. Mas é preciso que a gente tenha consciência disso, né, Milton? Porque muitas vezes a gente está aqui... Eu escutei de uma pessoa, uma vez ele disse assim para mim, não, eu estou aqui a passeio. Eu lamento, né? Eu lamento você dizer isso, que está aqui a passeio. Na verdade, a pessoa não sabe nem por que está aqui ainda e faz isso em tom jocoso. E pior que ele achava isso mesmo, que eu estou aqui, né, na boa, como a molecada diz, né, os meninos dizem. Então, esse tipo de conhecimento da doutrina vai fazer com que, no futuro breve, nós possamos ser espíritos melhores. Isso né? mesmo. Mais esclarecidos e... nós sendo mais esclarecidos, poderemos mais auxiliar aqueles que vêm atrás da gente, né, Milton? E nós temos que ter esse despertamento consciente, né? Despertamento da nossa consciência. Eu guardei também para a parte final do nosso trabalho, Coelho, uma indicação que eu considero muito, além de sugestiva, ela é importantíssima, não é importante, importantíssima. Que é como nós devemos preparar o nosso estado de sono. Ah, sim. Porque as pessoas normalmente jogam o corpo na cama e dizem, eu vou descansar porque eu estou sumamente cansado. Ela fala isso porque gastou energias e é preciso preservar esse momento que ele é solene. É o momento em que nós vamos deitar o nosso corpo, sair temporariamente, nos afastando fluidicamente do corpo e depois retornando quando tiver terminada essa gestão de descongestionamento do corpo físico para se refazer. Outras pessoas vão primeiro, antes de dormir, assistem programas de televisão ou de filmes na internet, coisas que não são apropriadas para um descanso, para um repouso, para um refazimento. Então é preciso chamar atenção para esses detalhes, porque tudo isso conta também na hora
de se afastar paulatinamente do corpo e se encontrar com outros espíritos. Fica então mais uma vez a sugestão da leitura, do estudo, na verdade, desse capítulo, que contribui bastante para o nosso conhecimento doutrinário, certo, seu Milton? Aí quero também dizer, se alguém ler, e como o capítulo tem outros temas, e não entender esse, ou quiser comentários sobre outros temas desse capítulo, escreva para esclarecimentos oportunos, o projeto Transição, e tenho certeza que nós vamos continuar fazendo belíssimas dissertações a respeito do assunto. É isso aí, seu Milton Felipe Pérez. Estamos encerrando mais um programa. Então, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Eu, mais uma vez, quero convidar a todos que acessem a nossa página Facebook/Transical, que a gente posta diariamente alguns programas, o conteúdo doutrinário da Revista Espírita, das obras fundamentais de Kardec e os nossos programas também. E às quartas-feiras, a partir das 20 horas, nós transmitimos ao vivo a palestra pública da nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, que fica aqui na Vila Prudente, na cidade de São Paulo. Então fica o convite a todos e esperamos também a todos em nosso próximo programa. Até lá.